A ver, né, com o que você está passando, com o que você está sentindo, que é bom para um não é bom para outro. Por isso, é bom você ouvir quem fala do que sabe. Agora, participação em nosso programa do Dr. Antônio Carlos Zatter, que é angiologista e cirurgião vascular. Doutor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem. Passa rápido, né? Nossa. Parece que estava ontem que eu estava aqui já. 15 dias. 15 dias. Doutor, já estamos no dia 12 de novembro. Daqui para frente a mulherada fica louca com essa história de varizes, não fica? Agora que eles lembram da perna, né? Então vai mostrar que tem que tratar a perna. E aí é aquela correria no consultório, o horário, tudo aumenta agora nessa época do verão, né? Ainda há tempo que a gente dá o início de tratamento. Às vezes é como você comentou agora há pouco, né? Não posso deixar minha perna pronta para dezembro. Não é um passo de mágica. A gente precisa de tempo hábil para fazer o tratamento, para esse tratamento cicatrizar, para aí você ficar com a perna 100%. A gente consegue dar início do tratamento, começar a melhorar. Hoje, com as técnicas atuais, a gente consegue tratar sem muita restrição ao sol. Então, hoje em dia, a gente praticamente não restringe o sol após o tratamento, com o CLACS, né, que é o laser com estereoterapia. Cirurgia não. Cirurgia fazendo a cirurgia agora, realmente por conta dos cortezinhos, né? O sol, eu sempre comento, o sol é o pior inimigo da pele, né? Mesmo para quem não tem cirurgia, nada tem que se proteger do sol. Mas após cirurgias, principalmente por conta da cicatrização dos pequenos furinhos que a gente faz, é importante a proteção e não se expor ao sol. Já o CLACS, que é a aplicação junto com o laser, a gente libera, não existe nenhum trabalho comprovando de que a exposição ao sol piore ou cause algum tipo de mancha após esse tratamento. Então a gente faz e o paciente pode se expor ao sol tranquilamente, não tem restrição nenhuma. Então ainda dá tempo, é interessante iniciar o tratamento para ficar com as pernas prontas aí para o verão, janeiro, fevereiro está pronto. Fevereiro, né? Tranquilo. Doutor, agora também a preocupação do pessoal do comércio, trabalhando muito, logo as lojas, né, já começam. Essa época do verão também, além de lembrarem da perna na parte estética, é uma época que os sintomas ficam muito mais evidentes, né? Por quê? No comércio acaba aumentando a carga de trabalho, os pacientes ficam mais tempo em pé, o próprio calor piora muito o sintoma pela vasodilatação, aumenta a estase venosa, então o sangue fica mais tempo parado na perna, dificulta esse retorno de sangue da perna em direção ao coração, e aí os sintomas aparecem mais facilmente. Quais são os sintomas, né? Peso, cansaço, queimação na perna e o edema, principalmente no final do dia. Normalmente acorda de manhã bem e aí no decorrer do dia vai aumentando esse inchaço e aumentando os sintomas. Alguns pacientes falam assim, doutor, parece que a noite não foi o suficiente para descansar a minha perna, eu já amanheço com a perna cansada, também isso acontece. Então é muito importante e até gostoso nessa época, que é o que eu bato na tecla, que é o principal tratamento para esse sintoma. O que é o principal tratamento para esses sintomas? A atividade física, principalmente caminhada, corrida, então atividade aeróbica para estimular a circulação e fortalecimento muscular da panturrilha. A panturrilha ela funciona como uma bomba, como um coração venoso, e é ela que faz com que o sangue realmente circule mais facilmente. Então, o fortalecimento muscular da panturrilha também é muito importante. Então, nessa época do ano, tem que se movimentar, tem que fazer atividade e a diferença no sintoma é muito importante. E se tiver parado, né, doutor, tem aquele exercício, quando o doutor fala em panturrilha, a gente já começa automaticamente a pedalar, né? Aí, assim, para quem tem uma carga de trabalho muito grande, é interessante procurar um cirurgião vascular para receitar provavelmente uma meia elástica adequada para o caso, né? Porque se você fica agora, ontem mesmo uma paciente veio que ela fica 12 horas em pé agora nessa fase, porque as lojas vão começar a fechar 10 horas da noite, ela começa a trabalhar às 8, tem hora do almoço, né? Então o resto das 12 horas fica em pé. Não existe perna que aguente isso, mesmo fazendo atividade física.
Então, nesses pacientes, a gente usa um medicamento flebotônico, um medicamento para ajudar no retorno venoso, além de usar a meia elástica. E aí a importância de a gente frisar, a meia elástica é um medicamento, ela tem que ser receitada por um cirurgião vascular, por um especialista que vai analisar o caso a caso qual a melhor meia, qual a melhor compressão, se é a leve, se é a média, se é a alta compressão, se é a 3/4, 7/8 ou tipo calça, qual o material da meia mais adequado para cada tipo de paciente, até as marcas da meia que a gente receita às vezes varia de um paciente para outro. Então, é muito específico para cada paciente a meia que vai usar. Não adianta ir na farmácia e pedir uma meia elástica e começar a usar, que às vezes pode piorar o sintoma e pode até causar uma trombose ou causar uma flebite. Por exemplo, um paciente que tem varizes até a coxa, e aí resolve comprar uma meia, vai na farmácia sem orientação adequada e compra uma meia só 3/4, só abaixo do joelho, em que aquelas varizes vão ficar parcialmente comprimidas e parcialmente sem comprimir. A chance disso provocar uma flebite, uma tromboflebite nessas veias varicosas é muito grande. Então, por isso tem que fazer uma avaliação bem adequada para saber qual o melhor tipo de meia para cada paciente. Doutor, o Nelsinho está dizendo aqui, ele é pintor, diz que morre de dor na batata da perna. O pintor é uma das profissões que judia bastante da perna, né? Sobe e desce escada, fica muito tempo em pé, parado, pintando. Então, realmente, tem que fazer uma avaliação para ver se pode ser. O que a gente fala no consultório assim? 20% da população tem dor na perna, bem característica de doença venosa, que é cansaço, queimação no final do dia, inchaço no final do dia, e não tem nem varicose, não tem vasinho nenhum na perna, e tem esse sintoma. Tem o sintoma pelo quê? Pela forma de trabalho, muito tempo em pé ou muito tempo sentado com a perna para baixo, a vida sedentária, o excesso de peso, a obesidade ajuda bastante, né? Então, só isso já são fatores que causam o sintoma. Então, teria que fazer uma avaliação adequada para ver se ele tem varizes ou não. Não tendo e estando dentro desses 20%, o tratamento geralmente é clínico, com atividade física, com medicamento flebotônico, com a meia elástica. E para esses pacientes eu falo, a partir do momento que você entrar numa rotina de atividade física diária, fazendo atividade aeróbica e fortalecimento da panturrilha, muitas vezes até para pacientes que não têm varizes, estão dentro de 20%, muitas vezes você nem tem mais necessidade nem de usar meia e nem do medicamento, só a atividade física já vai ajudar a melhorar o sintoma bastante. E essa é uma época muito boa para começar uma atividade física. Sem horário de verão judiou, né? Foi uma das coisas que, não sei, eu adorava horário de verão, né? Eu não gostava. Não gostava? Não. Você saía do trabalho, ainda tinha uma boa parte do dia, claro, ainda para você fazer uma atividade física, tudo. Mas realmente, essa época do ano é bem propícia para iniciar uma atividade física. Né? Porque mesmo sem horário de verão, amanhece-se muito cedo, né? O sol já aparece cedinho, 5 horas já tem, né? Aí o que a gente sente falta é desse horário, desse período maior de dia até quando você sai do trabalho. Eu, pelo menos, sinto falta disso, né? Até era um tempo bom para sair brincar com as crianças na praça, então tinha um tempo maior. E para atividade física também. Mas é importantíssimo, é uma época muito boa para você começar a atividade física. Né? É a segunda pessoa que eu ouço hoje dizendo horário de verão. Um amigo meu dizia, era a hora que eu saía para cuidar do meu jardim, da minha horta, relaxava no quintal, agora acabou o horário de verão. 6 horas já está, né? Já está igual. Hora de ir para casa. Acontece um pouquinho mais tarde, mas não como era antes. Né? Doutor, e a gente vê, a gente fala muito de mulher nessa época, porque a mulher tem a preocupação de botar um maiô, um biquíni no final do ano, e praia e tudo mais, né? Mas, na verdade, a doença é de todos, né? A porcentagem para mulher e homem é 3:1, né? São 3 mulheres para cada homem. Mas, sim, a incidência no homem também é grande. A incidência geral das varizes na população é muito alta, né? 50% da população, em geral, tomando homens e mulheres, tem varizes. E 80% se a gente for tomar só as mulheres. Então, 80% tem as varizes, né? E ela precisa ser tratada, porque varizes, ela tem um impacto social muito grande, né? Tanto na fase inicial quanto nas fases mais avançadas. Então, na fase inicial, o impacto social é mais a parte estética, né? Que eu sempre falo sobre o ciclo vicioso da varizes, né? Então, o que acaba acontecendo? O paciente começa
a aparecer, desenvolver varicoses e varizes na perna. Aí ela começa a não querer mostrar a perna, só usar a calça. E isso começa a diminuir muito a autoestima dela. Essa diminuição de autoestima, antes ela fazia uma academia, ela acaba deixando de fazer academia por conta dessa... não pode botar uma roupa bonita para academia que aparece, diminui a autoestima, não vai mais na academia. Acaba acontecendo que ela passa a ganhar peso. Ganhando peso, ela piora ainda mais a tendência do aparecimento de varizes. Então aí ela começa, varizes e ganho de peso, começa a ter um isolamento social, porque aí ela ganhou peso, tem varizes, não começa a não querer ir numa festa, porque não tem uma roupa legal que vista, e ela acaba se isolando mais ainda, acaba entrando em depressão, acaba comendo mais, e acaba ganhando mais peso, e que piora ainda mais as varizes. Então acaba virando esse ciclo vicioso que acaba piorando cada vez mais as varizes. Então você tem que tirar a paciente desse ciclo vicioso. E você vê que isso realmente acontece no dia a dia. O paciente vai, trata as varizes, eu geralmente estimulo muito a atividade física, até para perder peso, para melhorar sintoma. A gente trata as varizes, o paciente começa a fazer atividade física, a perna começa a ficar bonita, começa a usar uma saia e ela sente falta. Opa, mas parece que minha perna está fraca, vou começar a ir na academia. Agora que eu estou com a perna bonita, vou começar a fazer uma academia já para ficar a perna mais bonita. A autoestima melhora, ela começa a melhorar a alimentação porque está na academia e isso diminui a incidência de varizes e aí ela entra no ciclo positivo. Então a gente tem que tirar a paciente desse ciclo negativo e passar ela para esse ciclo positivo. Isso a gente vê diariamente, identifica diariamente com histórias do paciente. Chega no consultório, o paciente fala assim, doutor, decidi vir porque eu fui comprar uma roupa esses dias e fui na vitrine experimentar a roupa e olhei a perna toda cheia de varizes, deixei de comprar a roupa por conta dessas varizes. Imagine o impacto psicológico que isso causa, a baixa da autoestima. Então, a importância da varize nesse sentido, desde as primeiras etapas, né, na parte estética e futuro, e na evolução das varizes, em varizes maiores, já como consequências da própria doença, né, as úlceras varicosas, as flebites, as alterações da pele, que também causam um impacto socioeconômico muito grande, com afastamento do trabalho, com limitação de movimentos. Então, a varize ela tem essa característica de impactar negativamente desde as fases iniciais, com varicose, até a fase mais avançada, evoluindo para a úlcera varicosa. Então, aí a importância de você tratar já desde o início, para você não... Que com certeza essa paciente que já está lá naquela fase de alteração de pele, de úlcera, ela já passou por essas primeiras fases de impacto social, de autoestima. Então pense o que essa mulher que chega, ou o próprio homem que chega nessa fase já de úlcera, nessa fase mais avançada de varizes, já sofreu durante toda a vida com essas, desde a fase que começou com varicose. Então a gente fala, quanto mais precocemente você tratar, menor é o impacto que isso vai causar na sua vida, né? E hoje, nas fases mais iniciais e até nas mais avançadas, você vê o teu tratamento, a gente fez totalmente ambulatorial, sem você se afastar nem um dia do trabalho, com o mínimo de dor possível, né? Então é muito tranquilo, né? Eu sempre classifico, a gente já falou várias vezes aqui, as varizes em quatro tipos de varizes, para a gente facilitar a explicação dos tipos de tratamento, né? Então, hoje a gente consegue tratar 80% dessas varizes sem precisar de cirurgia. A gente faz cirurgia apenas em 20% desses casos. E isso traz uma facilidade e uma segurança muito grande para o paciente, né? Então, desde do tipo 1 e 2 de varizes, que a gente fala que seria lá as varicosezinhas e as veias nutridoras, maiores que 3 milímetros, que a gente consegue fazer o tratamento com o CLACS. O CLACS é o criolaser associado com a crioscleroterapia. Então, a gente usa o laser de 1064 nanômetros, associado com a escleroterapia. Isso guiado com realidade aumentada e com uma série de recursos para trazer conforto para o paciente.
Então, antes a gente usava só o ar gelado na pele, já alivia bastante a sensação dolorosa e deixa o tratamento bem tolerável. Hoje, que a gente comentou até a vez passada que eu vim, a gente está trazendo o recurso do óxido nitroso. O óxido nitroso é uma maneira que a gente faz o que a gente chama de sedação consciente. Então, é um arzinho que o paciente fica sentindo numa máscara que a gente coloca. Ela não é uma anestesia geral, então ela não vai dormir, não vai anestesiar o paciente, mas ela dá uma analgesia muito grande, tira a ansiedade do paciente, dá uma sensação de bem-estar enorme. Aí a gente coloca uma musiquinha ainda para o paciente relaxar ainda mais. A grande maioria dos pacientes acabam dormindo por relaxamento mesmo, por relaxamento. E aí acaba fazendo o tratamento, dormindo e nem vê o que está. A hora que acabou, eles, não, tá bom, acabou e levanta. Então, é uma grande evolução também o óxido nitroso em questão de conforto e segurança para o paciente. Às vezes pergunta, doutor, mas eu tenho diabetes, eu tenho problema cardíaco, eu posso usar óxido nitroso? A gente fala assim, quanto mais comorbidades o paciente tem, maior é a indicação do óxido nitroso. Porque sempre que você vai fazer um tratamento, você fica ansioso, aumenta a frequência cardíaca, tudo. Com óxido nitroso isso não vai acontecer. Vai te dar essa sensação de tranquilidade, de calma, de um prazer, e junto com a musiquinha a grande maioria acaba dormindo e acorda no final do procedimento. Então, isso é uma grande sessão dessa. Tem uma paciente que falou, mas ainda tem uma paciente que falou assim, doutor, agora acabou o tratamento e tal, desaforo. Eu não posso vir aqui só para fazer o óxido nitroso, porque realmente relaxa. Eu brinco, tem o doutor André, que é psiquiatra na clínica, eu brinco com ele assim, André, eu acho que você tá com a tua carreira arriscada aí pelo óxido nitroso, porque a sensação de bem-estar e de tranquilidade que ele traz é tão boa, e isso acaba até competindo com a pequena sensação ainda de picadinha ou do laser que tem. Então acaba... Tem uma paciente que falou assim, doutor, mas a sensação é tão boa que eu até senti as picadinhas, mas nem dei bola para essas picadinhas, entendeu? Então realmente uma grande evolução que a gente consegue fazer. O tratamento desse tipo de varizes 1 e 2, que são as varicoses e as veias reticulares, o paciente com total conforto, com total segurança, o paciente faz o tratamento ali e vai para casa. Grande parte desses vasos, que são vasos menores que 3 milímetros, nutridores, a gente antes tinha que fazer uma microcirurgia para retirar. Né? Hoje a gente não faz mais essa microcirurgia, não tem por que você submeter o paciente a uma raquianestesia para fazer uma microcirurgia. Né? A gente usa ainda a cirurgia para pacientes que têm vasos muito calibrosos, aqueles bem saltados, que são vasos maiores do que 3 milímetros. Mesmo assim, em alguns casos, nesses vasos maiores que 3 milímetros, a gente está associando a espuma com o laser. Então, a gente conseguiu avançar um pouco mais ainda sobre a cirurgia, diminuindo ainda mais a porcentagem de paciente que realmente precisa de cirurgia, utilizando a espuma associado com o laser. Então, a gente consegue usar uma espuma com uma potência menor, com uma concentração menor associada ao laser. Então, isso diminui muito o risco de mancha, que a espuma é um procedimento que tem um risco maior de hiperpigmentação, de pigmentar a pele. Mas a gente usando a dosagem certa, com a concentração certa e associando ao laser, esse risco diminui muito, né? E aí o quarto tipo, o terceiro tipo, então, esses vasos maiores que 3 milímetros, e o quarto tipo é a safena. A safena, hoje, com o endolaser, é muito tranquilo a gente tratar. E a gente trata, é possível tratar a safena hoje com anestesia local, em consultório, também utilizando o óxido nitroso, que vai deixar o paciente bem tranquilo. Você faz anestesia local, trata a safena do paciente com anestesia local e ele levanta e vai para casa trabalhar na mesma hora. No mesmo dia que ele saiu, levantou, vai para casa trabalhar após o tratamento da safena. O que eu tenho indicado ainda a cirurgia? Em alguns casos, até por conforto maior do paciente. Quando o paciente tem uma safena insuficiente que vai fazer o laser, mas tem muito vaso maior que 3 milímetros. Além disso, tem um monte de varicose. Então, eu acabo propondo um tratamento que eu chamo de all-in-one, que é todos em um. Né? Então, a gente aproveita que o paciente já tem todos esses vasos juntos, faz uma raquianestesia, que é super segura hoje. Você faz, durante a manhã, a gente faz o ataque a todos esses vasos, então o paciente nem percebe, vai estar dormindo, não sente nada. Já faz a safena a laser, já tira os vasos maiores de 3 milímetros, com micro incisões, com pequenos furinhos, que
que a gente faz, já dá o primeiro ataque das varicoses nas reticulares com o CLACS, que é o laser associado à escleroterapia, tudo nessa manhã. É um procedimento mais parado, que a gente leva lá 4, 5 horas para fazer, mas é uma manhã inteira que o paciente faz lá, faz esse intensivão, digamos assim, de tratamento, dá esse primeiro ataque em todos esses vasos, ela recupera durante a tarde da anestesia, à noite vai para casa e no dia seguinte vida normal. Pode voltar para o trabalho, tudo, né? Com a laser. Essa fena convencional a gente tem deixado de fazer, porque é uma cirurgia muito mais agressiva, muito mais dolorosa. A convencional é a retirada é o arrancamento da safena. safena. Né? Então, numa o paciente vai trabalhar, pode trabalhar normalmente. Os outros vasos que são maiores, a gente tira também com pequenos furinhos, que é a microcirurgia, então não tem corte maior. Na cirurgia convencional dessa fena, a gente teria que fazer um corte na virilha, outro corte no tornozelo, a gente passa por dentro da veia safena um cabo de aço mesmo, e chega na outra extremidade, então coloca lá pelo tornozelo, chega aqui na virilha, amarra essa veia safena, e aí vem puxando, vem fazendo o arrancamento da veia safena. Então, na pele até não tem corte maior, como era feito antigamente, que tinha que ficar lá 30 dias de repouso, mas ainda tem um corte grande na virilha, o corte no tornozelo, e por baixo da pele, onde a gente faz o arrancamento, tem muita lesão de tecidos ao redor, rompimento de vasos que estavam conectados à safena. Então, isso dá um hematoma muito maior, é uma cirurgia muito mais traumática e que precisa de mais tempo de repouso. Pelo menos aí 15 dias, 10 a 15 dias de tempo de repouso no pós-operatório de uma safena convencional. Então, a gente tem deixado de fazer, porque... Ela pode muito bem ser substituída pela outra. Na realidade, não é que ela pode ser. A laser, ela é hoje, tem vários consenso europeu, consenso americano, trabalhos sérios, randomizados, com vários centros de estudos, que classificam a cirurgia laser com nível de evidência 1A. O que quer dizer isso? Que ela é recomendada preferencialmente à cirurgia convencional. Então, infelizmente, por que a gente ainda dava a opção da convencional? Por conta de lobby político, a utilização do laser na safena não está dentro daquele rol de procedimentos da ANS, da Agência Nacional de Saúde. O que é esse rol de procedimentos? É uma lista que o governo faz de procedimentos que obriga o plano de saúde a cobrir. Então, às vezes, não sei se já lembram do jornal, às vezes sai no jornal assim, o governo acrescentou 3 códigos no hall de ANS, às vezes saem essas notícias no jornal. Mas por conta de lobby político das próprias operadoras de saúde, então a utilização do laser não está dentro desse hall, que é o que o governo obriga o plano de saúde a cobrir. Como o governo não obriga a cobrir, então a utilização do laser, o plano de saúde não cobre. O que a gente faz é aproveitar o plano de saúde para cobrir o hospital, que é o que ele cobre, né? a parte que ele cobriria mesmo, que é a microcirurgia, a parte hospitalar, o honorário médico, o anestesista, e a parte de laser a gente faz a cobrança de material só. Então não tem custo operacional que a gente faz para fazer o laser, então é única e exclusivamente custo de ultrassom que a gente leva, custo do laser, custo da fibra ótica que a gente usa, que é descartável, é o consumível mais caro do procedimento, que a gente usa e joga fora, introdutor, fio guia. Então, o custo é só de material que a gente tem que colocar por conta da não cobertura do plano. A intenção é que a gente pudesse fazer para todo mundo realmente o laser, porque a diferença do tratamento é absurda, quanto segurança, quanto eficácia, quanto rapidez do retorno ao trabalho, menos dor no pós-operatório. A gente ainda tem isso. Acho que não é possível. Vai acabar acontecendo do laser entrar dentro do rol de procedimentos. Mas, infelizmente, ainda não. Mas é extremamente viável. Eu costumo falar com os pacientes.
A cirurgia de varizes, ela normalmente não é uma urgência, não é uma emergência. Então, o interessante é, às vezes, se programar e conseguir fazer o laser, porque a diferença do tratamento é absurda, é um outro patamar de cirurgia, entendeu? Muito tranquilo. São 9h29, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular, e estamos falando de varizes. A Daluz pergunta, doutor, ela faz academia, caminhada e até hidro, mas sente uma queimação na sola do pé, de ter que pôr os pés numa bacia com água fria para ver se diminui. Quer saber a opinião do doutor sobre o que pode ser. Ela é diabética? Ela falou alguma coisa? É diabética, Daluz, ela não fala nada aqui, mas eu tenho a impressão que não. Então, porque essa queimação muito grande, primeira coisa, se ela puder responder se ela é diabética ou não, a gente tem que... Sempre que você vai fazer uma consulta do paciente, você sempre vê os fatores de risco do paciente, né? E a gente já conversou aqui muito sobre a neuropatia diabética. E essa queimação, nessa intensidade que ela está falando, que precisa pôr a perna numa bacia, que não consegue dormir, que não consegue dormir à noite porque não consegue cobrir o pé, isso chama a atenção para uma neuropatia diabética. Então, ela tem que me dizer se ela é diabética ou não, ela teria que passar por uma consulta para avaliar, mas a queimação também acontece na insuficiência venosa. O que é a diferença? A queimação na insuficiência venosa, geralmente ela amanhece bem ou melhor, né? E aí ela vai piorando no decorrer do dia. Uma queimação de uma neuropatia diabética, ela é constante. O paciente sente, independente de ser de manhã, de noite, de tarde, ele está sempre com o pé queimando, amortecido. Então, tem que fazer essa diferenciação. Pode ser. Vamos lá, pergunta para o doutor. As veias da minha canela estão normais, mas quando saio da academia elas estão salientes. Isso é normal, porque não as vejo eu como varizes. Então tem que avaliar, porque assim, o que acontece como ela falou aí, nas veias da canela, né? Ela já reclamou uma vez. Porque o que acontece na canela? É a mesma coisa se olhar a sua mão. Na mão, os vasos são mais aparentes. Por quê? Porque ela não tem onde se esconder. Ela tem a pele e logo embaixo já é tendão, então ela não tem esse tecido subcutâneo que tem no braço para se esconder. Na frente da canela é a mesma coisa. Se ela palpar, ela vai ver que é pele e embaixo já tem o osso da canela. Então, qualquer vaso que cruze na frente da canela, ela vai ficar mais visível porque não tem tecido subcutâneo para esconder. Então, isso tem que avaliar para ver se isso é uma varizes realmente ou não, e também avaliar o incômodo estético que isso está causando nela. Porque mesmo não sendo uma varizes, sendo uma veia normal, se isso está trazendo um incômodo estético para ela, tem como tratar. A gente trata, dá para tratar com laser transdérmico mesmo, ou dependendo com o endolaser também dá para fazer. Então tem que ver se isso, primeiro se é varizes mesmo. Sendo varizes tem que tratar, se tiver uma insuficiência, né? Sendo vasos normais, tem que ver o quanto isso incomoda ela esteticamente. Se isso está incomodando, impactando na vida dela esteticamente, tem como tratar também. Mas geralmente são vasos que aparecem mais facilmente por não ter o vaso onde se esconder, porque é só a pele e embaixo já tem o ossinho. Muito bem, são 9h33, doutor, para a gente finalizar, se tiver alguma pergunta aí, o doutor já estou procurando, né? Já está procurando. E para a gente finalizar, depois dicas, né, para essa época do ano, para você que precisa ficar muito em pé ou precisa ficar muito sentado, porque às vezes não tem meio termo, né? A gente vai do 8 ao 80 e com um agravante também, né? O doutor estava falando das pessoas que trabalham no comércio. Às vezes você não pode nem sair e fazer exercício nessa época, porque o horário de academia acabou totalmente comprometido. Então é importante a gente frisar isso também, né, doutor? Quando eu digo a gente, é ele, viu? Porque quem entende aqui é o doutor Antônio Carlos Zatter. Tem uma pergunta aqui da Karine Kichalski. Bom dia. Em idoso, as pernas inchadas, o que poderia ser o problema? As pernas da minha avó ficou inchada depois de um internamento por pneumonia e não desincha. Então, aí tem várias coisas que a gente tem que ver, né, Karine? Então, primeiro, se ela teve um internamento por pneumonia, tem que ver o quanto tempo ela ficou acamada no hospital, né, só na cama. Depois, se durante esse internamento foi feito profilaxia, prevenção para trombose. Porque se ele pausou aqui, ela deve estar no... agora voltou. Porque se ela ficou internada e ficou imobilizada no hospital,
O que a gente já falou sobre trombose, a imobilização é um dos fatores de risco mais importantes para a trombose. E a idade também é um fator de risco importante. Infecção é um fator de risco importante. Então, se você for olhar essa paciente, ela tem um acúmulo de fatores de risco importante para ter desenvolvido uma trombose. Tem a idade avançada, tem a infecção, né, e tem a imobilização. Então, se está inchado e não desinchou, é importantíssimo que ela procure um cirurgião vascular para fazer uma avaliação, uma consulta, dependendo do ultrassom, para avaliar se ela teve ou não trombose. Primeira coisa, né? Depois, o que a gente tem que ver, assim, que é muito frequente, foi bom pegar um gancho, assim, o edema no idoso, porque o idoso, ele diminui muito a movimentação e a sua atividade, né? E acaba fazendo o quê? A senhorinha fica lá sentadinha no sofá, com a perninha para baixo, fazendo crochê, assistindo TV o dia inteirinho. Ou o senhorzinho fica lá sentadinho, assistindo TV o dia inteiro, sentado com a perna para baixo. É muito frequente no idoso o edema que a gente chama de edema ortostático, que é por ortostatismo prolongado, por ficar muito tempo com a perna para baixo. Muitas vezes o paciente não tem nada, não tem nem insuficiência venosa, não tem varizes, nada, mas pela posição que fica o dia todo sentadinho, pela diminuição da movimentação, da caminhada, do estímulo da bomba da panturrilha, acaba ocasionando esse edema, que é um edema ortostático. Então, no caso dessa pergunta da Karina, é importantíssimo ela levar no cirurgião vascular para realmente avaliar, que aí pode ser, nessa avó dela, os dois extremos. Como ela internou, teve pneumonia, ficou imobilizada, pode ser uma trombose, ou como pode ser um edema ortostático que esteja acontecendo por ficar muito tempo só sentada, né, sem caminhar. Mas isso a gente consegue fazer a avaliação só numa consulta e no ultrassom, né, senão a gente não consegue ver. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Aqui a Sueli do Bela Vista, que ao subir, né, uma rua que tenha íngreme, ela sente muita dor nas panturrilhas, doutora. É esse caso de bombeamento aí também? Não, aí a gente tem que começar a pensar do outro lado, né? Que a gente já falou, tem dois tipos de circulação na perna. A parte arterial, que é o que leva... Quantos anos tem? Ela falou? Ela não falou a idade. Não falou, né, Sueli? Mas mais de 40. Tem a parte arterial, que leva o sangue até a perna, os vasos, as artérias que levam o sangue até a perna e as veias que trazem de volta. Esse tipo de dor que aparece quando caminha... 47. Quando caminha e aí para, tem que ver se ela é diabética, se ela é fumante, né? Se ela é tabagista, se ela tem colesterol alto, se aí, não tem... Fazer todos os fatores de risco. Porque a gente pode suspeitar nessa dor no início quando ela começa em ladeiras, assim, andando, de uma claudicação limitante, que é a dor que aparece por... Fumante, fuma bastante. Então, aí já começa a ficar mais... Saímos do lado da varize e passamos para a parte arterial, que você viu como a gente é detetive, né? Você vai... Às vezes o paciente fala, doutor, você tem uma bola de cristal? Não, que você mais ou menos, você vai já sabendo. Então, ela tem 47 anos, é tabagista, ver se ela não tem pressão alta, se não tem colesterol, se não é diabética, porque aí a gente já começa a passar para a parte arterial, para a claudicação, que é a dor por isquemia mesmo. Então, o que acontece? Quando começa a fazer uma oclusão nas artérias, que são os vasos que levam o sangue até a perna, logo no início, essa oclusão, chega sangue suficiente na perna para manter a perna bem, sem dor em repouso, e bem sem dor na caminhada no reto, em pequenas caminhadas mais tranquilas. No que você exige da musculatura numa rampa maior, que você tem que exigir mais da musculatura, que a musculatura precisa de mais sangue, de mais oxigenação, aí não chega porque está ocluída, aí dói. Então é uma primeira etapa de uma claudicação, dessa dor por falta de chegar o sangue na perna. Aí o paciente às vezes não procura, não vai fazer o tratamento adequado, essa oclusão vai piorando, diminui a quantidade de sangue que chega na perna, e aí ela passa a ter dor não só numa rampa quando sobe, passa a ter dor no reto, para distâncias maiores, 800 metros, 1 quilômetro, aí começa a doer, tem que parar para descansar. E aí não se cuida e a oclusão vai progredindo. Aí o que acontece? Ela já não consegue caminhar 800 metros, então ela caminha 500, 400, 200, vai piorando. Então, quanto menos sangue, quanto mais vai ocluindo a artéria que leva o sangue até a perna, mais vai diminuindo a capacidade da musculatura trabalhar, porque acaba não chegando tanto sangue, oxigenação, e ela dói mais precocemente.
Isso a gente chama de claudicação limitante. Então, o que tem que avaliar nela é isso. Ver se ela já não está desenvolvendo uma oclusão arterial por conta do tabagismo. Muito bem. Mais alguma coisa daí, doutor? Vamos ver. São 9h39. Não é uma pergunta, mas eu vou ler aqui, ó, que eu fiquei até lisonjeado, ó, da Mel. O melhor médico que conheci, humano, justo e profissional com excelência. TB tem sorte de ter um médico como você. Que bom, obrigado, Mel. Mel é uma grande amiga. Olha que beleza. Além de perguntar, tem que ler os elogios também, né? Lógico, com certeza. A nossa ouvinte lá do Embaú, cadê o nome dela aqui? Agora eu falei elogio e me lembrei. Ela pediu para dizer que está ligadinha e não perde nenhum dia a sua participação. Cadê aqui? Então, Cleusa daria 2 também. E a Dirce, né? Lá do Embaú. Então, tá aí, Dirce. Doutor, e para a gente finalizar, então, o que nós podíamos dizer a esse pessoal que vai usar demais a perna agora no final do ano? Para já ir se preparando, né? Atividade física, principal, caminhada, e a hora que... Bom, corrida, fortalecimento muscular da panturrilha, hidratação, beber bastante líquido nesse calor, né? É importantíssimo. Às vezes, quando no meio do trabalho, nem lembra de tomar um copo d'água. E se está tendo muito sintoma, procurar o cirurgião vascular para avaliar que tipo de meia que ela vai ser ideal ela usar, porque a meia tira com a mão. Os pacientes falam, doutor, eu uso a meia, eu chego de noite, eu tiro a meia, assim, parece que eu estou flutuando, né? Então, realmente ajuda muito no sintoma. E dependendo do paciente, a gente usa um flebotônico também, mas isso tem que ser prescrito adequadamente para cada caso. Sem a pressão, o que é importantíssimo, e eu falo e bato na tecla, sempre a atividade física é o melhor remédio para dor na perna. E quem não puder fazer as atividades, até por causa do horário, tem aquela, né, doutor, que rapidinho, mexer ali com a panturrilha, né, que o senhor sempre fala, né, às vezes na viagem, também tem muito nessa época, né? Sempre exercitar, movimentar, fazer o sangue circular. Então, deixa eu ver se chegou mais alguma aqui. Isso aqui, ó, vou passar o telefone depois, você liga lá, a clínica passa valor e tudo mais, né, doutor? Os valores, o que acontece? O tratamento de varizes, ele é totalmente individualizado, caso a caso. Então, a gente tem que avaliar, caso a caso, o que vai ser, primeiro, que tipo de varizes ele tem, o que vai precisar ser feito para tratar, quais os procedimentos serão feitos para a gente conseguir fazer o orçamento. Então, os tratamentos são extremamente individualizados, o que para uma paciente é totalmente diferente para outra. Então, o orçamento realmente é feito após toda essa avaliação, né? Mas o Juliano já pode entrar em contato pelo 3273-1542, né? Isso. Pelo WhatsApp 98404-2161, né? Que daí o pessoal já vai passando todas as informações, ok, Juliano? Joia. Doutor, até daqui 15? Até daqui 15 dias. Estamos aí novamente. Então, gente, doutor Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular, atende aqui em Telêmaco Borba. Qualquer informação, vou passar de novo, WhatsApp 98404-2161, telefone 3273-1542, Clínica Pro Saúde, e tem também as participações, né? No Face é Pro Saúde Vascular, né? Clínica Pro Saúde Vascular, e no Instagram é doutor.zatter_vascular. Tá lá, a entrevista tá toda gravadinha também, vou deixar para assistir. Tá Obrigada. Bom? Obrigadão. Beijão a todos. Bom dia. Você ouve Rádio Capital do Papel FM, Telêmaco Borba, Paraná, 101,9, a sintonia certa. E assim vamos. Agora pipoca, né? Ninguém deseja. Agora é ficar... E acontecendo, você pode contar com plano de assistência. Aqui que eu não sei porque ele sempre aparece os comentários aqui.